Queridos, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. Nós vamos começar a ler aqui com o versículo 41. Diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas suas mãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse momento de culto, ó Pai, te agradecer por cada vida aqui presente, te louvar, ó Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso, o Deus que se faz presente no nosso meio, ó Deus, o Deus que fala, o Deus que toca, o Deus que restaura, que cura, que liberta. Pai, nós queremos te louvar porque nós estamos aqui na tua presença, adorando o Senhor, e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma em que entraram, mas que saiam abençoados, tocados, ó Deus, por Ti, e que no nome de Jesus, nós sejamos edificados nessa noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, toda pessoa, na medida em que ele vai tomando consciência da vida, nós vamos tendo no nosso coração sonhos, desejos, vontades. E a gente, quando é criança, eu ainda lembro, porque não faz tanto tempo assim, e que eu tinha os meus sonhos de criança, e eu creio que vocês também. Então, a gente sonhava, mas o sonho é algo assim muito abstrato, é algo assim meio vago, porque às vezes você sonha, não, quero comprar uma bicicleta, tá, vai comprar uma bicicleta, é um sonho. Mas, na medida que a gente vai crescendo, que nós vamos amadurecendo, que nós vamos adquirindo mais consciência das coisas, que na verdade não é só sonhar, por isso eu digo que o sonho às vezes é uma coisa abstrata, é uma coisa vaga. Nós vamos entendendo que para que eu obtenha aquilo, a realização do meu sonho, eu preciso então fazer algo mais. Não é só sonhar, não é só esperar as coisas acontecerem. Eu preciso estabelecer metas, eu preciso ter propósito, para que eu possa alcançar o meu sonho, o meu objetivo. Por isso que a palavra do Senhor nos diz
que deixando as coisas que para trás fique avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, quer dizer, muitas vezes nós temos que abrir mão de certas coisas, nós temos que renunciar a certas coisas, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Há muitas pessoas na vida que tão somente eles querem apenas, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, né? Quer ganhar dinheiro, mas para que você quer ganhar dinheiro? Não, para mim ter muito dinheiro. Mas isso é uma coisa, né? Não tem sentido isso. Tudo tem que ter um propósito, irmãos. Agora, quando eu tenho um propósito, eu preciso saber que entre o sonho e a conclusão desse sonho, ou alcançar o propósito, existe aquilo que nós colocamos aí no nosso tema, que é um processo. E é justamente nessa questão do processo, onde muitas pessoas, elas acabam perdendo a bênção. Às vezes elas deixam de receber aquilo que elas sonhavam, ou aquilo que muitas vezes Deus planejou para ela. Porque eu creio que existem os nossos sonhos, e existem os sonhos de Deus para nós. Tem uma música que diz, os sonhos de Deus se cumprirá em nós. E é isso que nós queremos. Nós temos nosso sonho. Por outro lado também o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então nós sabemos que existe nós temos os nossos sonhos, e Deus também tem sonhos para nós. Nós olhamos para José, lá em Gênesis, e nós vemos que José, ele tinha sonhos. Só que eram sonhos de Deus para a vida dele. E eu acredito que José, ele entendia que aqueles sonhos eram sonhos de Deus para a sua vida. Só que ele ainda era imaturo. Ele era um tanto quanto presunçoso, ele não sabia, às vezes, lidar com essa questão dos sonhos, tanto que ele sonhava os seus sonhos e logo já contava para o seu irmão. Eu não sei de que maneira que ele passava isso para os irmãos, porque os irmãos criou uma versão dele, né? Eu acredito que ele era um tanto quanto presunçoso ao falar desses sonhos, até talvez achando que Deus só falava com ele, não falava com os irmãos. E aí, então ele chegava, contava os sonhos, a ponto dos irmãos, quando via ele chegando, os irmãos já diziam, olha, lá vem o sonhador, né? Lá está vindo aquele sonhador. E aí, os irmãos foi criando uma versão, a ponto de não suportar mais aquela situação e tramar tudo aquilo que a gente sabe, né? Vendeu, colocou ele numa cova, né, numa cisterna, vendeu ele como escravo, e daí para frente muitas coisas aconteceram. Então, primeira coisa, uma das coisas que a gente tem que aprender, irmãos, não conta os seus sonhos para qualquer pessoa, né? Não conta. Compartilhe os seus sonhos com quem sonha com você. Porque há muitas pessoas que não sonham com você. Apesar delas, às vezes, estar do seu lado, apesar delas caminhar com você, mas, às vezes, quando você começa a melhorar, ela começa a manifestar, né, quem ela é de verdade. Então, mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De maneira que José, ele compartilhou seus sonhos, mas os seus irmãos se revoltaram contra ele, tramaram tudo aquilo, vendeu, né, ali o vendeu, né, como escravo. Só que eu acredito, irmãos, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Sabe, existem momentos na nossa vida
que às vezes a gente não entende o que está se passando. E se você olha lá para João, capítulo 13, versículo 7, Jesus ele fala para Pedro o seguinte, o que eu faço agora, tu não sabes, mas vai saber depois. Né? Não justamente. Então, o que eu faço agora, tu não sabes, mas vai saber depois. Nem tudo que Deus está fazendo na nossa vida vai estar nítido. Nem tudo vai estar claro, né, daquilo que o Senhor está movendo, daquilo que o Senhor está realizando, daquilo que Ele está fazendo. Às vezes nós vamos até questionar Deus acerca do que está acontecendo. Falar, Senhor, mas por quê? Por que isso? E é justamente aí, irmãos, que nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia fala o seguinte, né, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pode deixar aí. Então veja só, a palavra do Senhor diz que o Senhor lhes deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso era um tempo em que nós não conhecíamos a Deus. Aí diz no versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Sabe, a Bíblia fala de um homem natural e a Bíblia fala do homem espiritual. Um dia nós vivíamos assim, andávamos segundo o curso do mundo, porque nós não conhecíamos a Deus. Nós fazíamos aquilo que a carne, se você continuar lendo depois, você vai ver que a Bíblia diz que nós fazíamos a vontade da carne. Então nós tínhamos vontades, mas as nossas vontades não eram a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a Bíblia fala de uma intimidade. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. E nessa época, nós não tínhamos intimidade com Deus. Nós vivíamos segundo o curso do mundo, segundo o espírito da potestade do ar, que é uma figura de Satanás, um espírito maligno que atua. Veja que havia uma influência maligna na vida, e há uma influência maligna na vida daqueles que não conhecem a Jesus. Então, é por isso que a força, a vontade da carne, ela se torna tão forte, né, na vida de muitas pessoas. Mas, quando nós passamos ou entregamos a nossa vida para Jesus, aquilo que está lá em João, capítulo 1, versículo 11, 12, se não me engano, né, quando a palavra do Senhor diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja que naquela época, em Efésios 2, nós não tínhamos conhecimento de Deus, nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo a vontade da carne, mas agora nós aceitamos a Jesus e nós fomos feitos filhos de Deus. E a partir de então, nós começamos a buscar a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E então, irmãos, nós passamos a entender as coisas espirituais. Vamos ver aí, 1 Coríntios capítulo 2, vou abrir aqui a minha Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10.
Quando a palavra diz assim, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Só uma pausinha aqui. Olha só. Versículo 9, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para o homem. Só que isso não cabe a nós, irmãos. Não cabe a nós. Ou melhor, o crente natural, porque tem um crente natural também, tem um homem natural que não conhece Jesus, mas tem um crente natural que vive uma vida natural. Agora, isso aqui está se referindo a um crente espiritual, porque quando a palavra do Senhor, lá no versículo 10, ele diz, mas Deus nolo tem revelado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós vamos mantendo um relacionamento íntimo com Deus, Deus ele vai revelando aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas de repente Deus começa a revelar coisas tremendas, coisas grandiosas para aqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esse o Senhor lhes dará a conhecer os seus segredos. Então, tudo isso, irmãos, eu estou dizendo por quê? Porque nós podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que existe promessa de Deus para mim, existe promessa de Deus para você. E será que você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Sabe, um crente que não conhece as promessas de Deus para ele, é um crente vazio. É um crente que vai andar sem direção. Porque quando eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, eu vou buscar o cumprimento dessas promessas. Vamos olhar para o povo que estava lá no Egito. O que Deus falou para Moisés? Olha, eu vou tirar o meu povo dessa terra e vou mandar para uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa. Deus iria fazer. E aquele povo se alegrou, porque eles estavam sofrendo. Eles estavam ali padecendo debaixo de chicote, no trabalho duro, árduo, e eles se alegraram. E então, quando Deus começa a trabalhar, de modo que eles começam a ver o Senhor agindo para que eles saíssem do Egito, eles se alegraram quando começaram a andar. Sabe, irmãos, no primeiro obstáculo, eles já começaram a reclamar. Eles já começaram a murmurar. Porque no capítulo 12 de Êxodo, mostra que o povo chegou diante do Mar Vermelho. E eles olhavam para trás, estava vindo o faraó com o exército. Olhava para um lado, deserto, olhava para o outro, montanha. E para frente havia um mar. E aí eles começaram a dizer, certamente por não haver sepultura suficiente no Egito, Deus nos tirou para morrer nesse deserto. Irmãos, só um crente que não tem convicção do Deus que serve é que diz essas coisas. Sabe por que Deus falou? Mas a gente não pode jogar pedra, porque muitas vezes, na hora da luta, na hora da dificuldade, às vezes surgem algumas interrogações na nossa mente. Mas aquele povo dizendo, olha,
Nós podíamos era voltar para trás, voltar para lá, porque lá tinha pepino, lá tinha cebola, mas eles estavam esquecendo que lá também tinha trabalho árduo, lá tinha chicote. Sabe, irmãos, havia uma promessa, e eles sabiam que era Deus que havia feito aquela promessa, e que o Deus que fez a promessa, Ele era fiel para cumprir aquela promessa. Mas eles começaram a reclamar por causa da dificuldade. Sabe, nem sempre quando Deus fizer uma promessa para você, vai ser fácil alcançar o cumprimento dela. Talvez hoje mesmo você está aqui e você tem convicção de que Deus te fez uma promessa e você está caminhando em direção a ela. Mas está tão difícil, está tão complicado, que talvez você esteja pensando, será que foi Deus mesmo que fez essa promessa? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Espera. Esperei com paciência no Senhor, Davi fala lá no Salmo 41. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Sabe, aquele povo continuou, até o ponto de Moisés mandar os 12 espias para olhar a terra. Olharam a terra e todos vieram, voltaram convictos de que a terra realmente era boa. Mas 10 deles disseram, mas nós não vamos conseguir, porque o povo lá é gigante, as cidades é fortificada. Sabe, só 2 tinham intimidade com Deus, para ter a certeza de que Deus ia fazer. Mas 10 não tinham. Quantas vezes a gente perde a bênção, porque no percurso, no decorrer do processo, a gente desiste, porque está difícil demais. Sabe, o processo às vezes fere, mas o propósito cura. E nós precisamos entender isso, que em tudo Deus tem um propósito, porque Deus Ele procura nos amadurecer. Deus Ele está amadurecendo você para receber a bênção que Ele te prometeu. Ele não vai te dar uma bênção, né, você não estando pronto para receber. Você precisa estar preparado. Voltando para Davi, ele decidiu enfrentar Golias. Mas é porque ele estava pronto. Porque Davi passou por um processo, né, que só ele e Deus sabe. A gente vê Davi falando aqui, que ele matou um urso, ele matou um leão. Mas quantos outros bichos ele não matou lá? Além desse urso, além desse leão. Eu acredito que não foi só um urso ou um leão. Apareceu outros bichos por lá também, né? E tudo isso Deus preparando. Aquele rapazinho ruivo, de boa aparência, que foi desprezado por Golias, Deus não olhou para Davi como Golias olhou. Eu creio que Deus foi preparando Davi ao ponto de dizer, Davi já está pronto para matar um leão. Eu vou soltar um leão bem aqui para ele grudar na barba dele. Mata o leão. Olha, matou um leão, agora eu vou mandar um urso. E aí, irmão, você já matou um leão? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você já matou um leão? Às vezes a gente costuma dizer o seguinte, olha, estou matando um leão a cada dia, né? Que leão? Às vezes só porque levantou cedo, correu, né, batalhou para chegar no fim da tarde ali, chegar em casa, diz que matou um leão. Não matou um leão nem um urso. Mas Davi,
ele disse para Saul: olha, teu servo, quando cuidava lá das ovelhas do meu pai, apareceu um leão, eu matei. Apareceu um urso, eu matei. Isso foi uma das situações. Sabe, Davi poderia muito bem ter matado um leão, ter matado o urso, ter matado outros bichos por aí, e não querer enfrentar aquele homem. Mas o que fez Davi enfrentar aquele gigante não foi ver lá aquele povo ali acuado, mas ver aquele gigante afrontando a Deus. E aí, isso mexeu com ele. Porque quem tem intimidade com Deus não aguenta isso não, irmãos. Que negócio é esse? E vocês, cambada de soldado frouxo, todo mundo aí, olhando, vendo esse homem aí falar essas coisas, a ponto de Davi dizer: quem é este incircunciso filisteu? Ele dizer: esse homem não tem a marca da promessa. Esse homem não tem o selo da promessa. Como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, se não me engano. Ele não tem a marca. Ele não é um filho, mas nós somos filhos. Quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? Porque quando Deus mexe comigo, quando o inimigo mexe comigo ou com você, ele não está mexendo com a gente, ele está mexendo com Deus. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe? Então, Deus tem um cuidado com a gente. Só que a gente não pode cruzar os braços, irmãos, e aceitar tudo, não. Nós não podemos aceitar tudo. Nós temos que reagir. O que Davi fez? Davi, ele foi encarar aquele gigante e disse: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Você não está afrontando, não é homens, você não está afrontando, não é um exército, você está afrontando é Deus. E ninguém afronta Deus e fica impune. Nós precisamos, irmãos, nos levantar como verdadeiros soldados, como verdadeiros filhos. E precisamos encarar o inimigo de frente. É para isso que Deus tem permitido muitas coisas, às vezes no processo, na jornada, para que você se fortaleça, para que você cresça, para que você ore mais, para que você jejue. Estava conversando com um pastor ontem à noite, e eu estava dizendo: nós estamos perdendo o hábito da oração, nós estamos perdendo o hábito do jejum. Há um tempo atrás, a gente orava para o Senhor não tirar as lutas. Hoje as pessoas oram para Deus tirar as lutas. Se Deus tirar as lutas, irmãos, como que nós vamos ser vitoriosos? Não existe vitória sem luta. Se você quer vencer, você tem que lutar. Você tem que guerrear. Sempre vai haver um inimigo para você vencer. Embora a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra homens, mas é contra os inimigos espirituais, as hostes espirituais da maldade, as potestades do ar. Tem crente que tem medo de gente endemoniada. Se aparecer um endemoniado aqui, talvez vai ter um grupinho ali no canto, ali acuado, para misericórdia. Hoje, com essa inteligência artificial, eles estão fazendo tantas coisas que a gente tem que
tomar muito cuidado. Sabe, irmãos, eu estava imaginando, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, o inimigo iria procurar enganar, se possível, os escolhidos do Senhor. E eu estava vendo um vídeo, mas é tão real, né? O homem lá na igreja expulsando um demônio de uma mulher e a mulher subindo pela parede. Né? Quantos viram esse vídeo aí? Está vendo? E não tem quem diga, né, que aquilo é feito, né, com a inteligência artificial aí. Não sei. Então, demônio subindo pela parede. Embora isso aconteça, viu, irmãos? Já vou avisando logo que você vê um demoniado subindo pela parede aí. Isso acontece. E eu sei que acontece. Então, aquilo é tão nítido que a gente olha assim da primeira vez, acha que é real. Porque, na verdade, é possível acontecer. É possível acontecer. Não é difícil, mas pode acontecer. E aí, você já pensou, irmão, você está orando por alguém aqui, ele sair e subir pela parede? Eu já orei por uma moça uma vez, que os bancos eram de madeira, que ela metia o pé no banco, juntava 6, 7 bancos assim, um em cima do outro. A vontade era de correr, sabe? Mas maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo. E eu preciso ter essa convicção, que nós estamos vivendo um processo, irmãos. Não é só o processo de você alcançar uma vitória, uma bênção, uma promessa que Deus te fez, mas um processo que vai te levar ao céu. Que nessa caminhada, nessa jornada, nós não podemos vacilar. Que nessa caminhada, nós precisamos nos manter firmes. Porque existem muitas coisas que estão aí para nos distrair, para nos tirar do foco. E às vezes é tão complicado, é tão difícil, né, o processo, que muitas pessoas abrem mão dele. Eu vi uma pessoa dizendo para mim, esses dias ela disse, olha, eu não entendo essa questão de processo, porque tudo, Deus está no controle, tudo, mas tudo Deus está no controle, principalmente na vida daqueles que têm o seu coração nas mãos do Senhor. Deus está no controle de tudo. E eu tenho que entender que o Deus que eu sirvo, Ele está na direção. Porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas de descanso. Né? Então, Ele é o Senhor. Muitas vezes nós só queremos o pastor, nós não queremos o Senhor. Nós só queremos que Deus nos abençoe. Eu tenho plena convicção que todos aqui têm promessa de Deus para a sua vida. Você tem. Porque se você é um filho de Deus, você tem promessa de Deus para você. Ainda que seja a promessa de ir morar no céu. Mas não é só essa. Mas eu sei que tem muitas promessas de Deus para você. E como eu disse, eu preciso entender se os meus sonhos são os sonhos de Deus para mim. Se os meus sonhos são os sonhos de Deus para mim, então eu posso marchar, irmão, eu posso caminhar, vai dar certo. Pode vir o que vier. Sabe, naquele dia que Davi se dispôs a enfrentar o Golias, os irmãos dele, o irmão mais velho dele disse, olha, eu bem sei a sua presunção. Né? O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as ovelhas do nosso pai? Nessa caminhada, muitas pessoas vão querer te tirar do foco.
Muitas pessoas vão querer fazer com que você desista, abra mão, mas permaneça. Porque a palavra do Senhor diz, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados. Não quero aqui dizer que talvez não vai dar tempo de você realizar muitas coisas que você almeja realizar. Não sei, nós não sabemos. A gente não sabe se nós temos mais 10 anos, 50 anos, 100 anos aqui nessa terra. Quer dizer, 100 anos nós não vamos ter, né? Porque eu não vou morrer com 158. Mas não sabemos. Então nós precisamos permanecer firmes, sabendo que nós estamos vivendo como aquele povo lá que saiu do Egito, caminhando em direção a uma terra prometida. Que no deserto pode vir as dificuldades que vier, mas Deus vai estar suprindo. Deus vai suprir. Enquanto a gente estiver, irmãos, caminhando, enquanto não chegar a promessa, cumprimento da promessa, Deus vai estar fazendo a parte dele. Em nosso favor, Ele vai estar cuidando da gente. Foi assim com aquele povo. As sandálias não se desgastavam, a roupa não envelhecia. Mas quando eles entraram na terra prometida, já não tinha mais rocha para jorrar água. Eles tiveram que cavar o poço. Eles tiveram que fazer as suas roupas. Eles tiveram que construir a sua casa. Eles tiveram que fazer a parte deles. Mas existem coisas no processo, irmãos, as quais nós não podemos fazer, mas Ele vai fazer por nós. Então não despreze e não temas o processo. Fica firme. Sabe, muitas pessoas pensam em desistir, mas se você conhece a Deus, se você tem convicção de que o que você está vivendo, né, é algo que Deus tem preparado para você alcançar uma bênção lá na frente, permaneça. Permaneça. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluias. Com o Senhor nós somos mais que vencedores. Vamos nos aproximar mais dEle, para que Ele venha nos revelar aquilo que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, mas Ele tem nos revelado pelo Seu Espírito. Porque olha aqui, continuando lá, só para a gente terminar, 1 Coríntios 2, continuando aqui, no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito do homem vai mostrar para o homem aquilo que é do homem. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, Ele vai revelar a nós aquilo que é de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não sei quantos aqui têm a experiência de que, antes de ter uma aliança com Jesus, você lia a Bíblia e você não entendia nada, porque você era um homem natural. E o homem natural não entende as coisas do Espírito, nem pode entendê-la, porque elas se discernem
espiritualmente. Mas quando você fez uma aliança com Jesus, e você buscou e continuou buscando, o Espírito começa a revelar coisas grandes. Então, saiba de uma coisa, a vitória está em nos envolver com o Espírito, nos encher do Espírito, buscar a Deus, porque Ele quer te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, para que você seja forte e não venha desanimar, não venha desistir do processo. Como eu disse, esse processo, ele nunca vai acabar. Alguns processos com relação a nós, a promessas para a nossa vida, sim, você vai alcançar o cumprimento dela aqui. Mas existe um processo, no qual nós estamos nele, que ele vai perdurar, enquanto você tiver vida aqui nessa terra. Né? Então, nós precisamos nos santificar, precisamos nos preparar. Como diz a palavra, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse é o processo de estar pronto para aquele grande dia. Amém? Vamos ficar de pé?